Fala, monstrinhos e monstrinhas que assistem meu canal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos dar logo início aqui à nossa série de videoaulas que vai falar sobre o RAM Elements, tá? E, pessoal, a versão que eu estou utilizando do RAM Elements, essa versão aqui é a versão 10.5, ok? Vocês vão encontrar vários links aí no próprio Google para baixar essa versão 10.5. Se você não encontrar, que eu acho meio difícil, você manda uma mensagem para mim na minha página do Facebook, Perspectiva Projetos, e aí eu vou estar encaminhando o link para você fazer o download dessa versão aqui do RAM. Tudo bem? Pessoal, e a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como ter acesso ao tutorial que é nativo do programa. Tudo bem? Para você ter acesso a esse tutorial, existem duas formas. A primeira delas é você abrir o software. Vamos aguardar aqui um pouco. Logo após que você abrir o programa, vai aparecer uma pequena janela onde vai estar a opção abrir tutorial. Olha só, tá vendo aqui, ó, abrir tutorial. No caso, como eu instalei em inglês, na versão em inglês do RAM Elements, o tutorial simplesmente vai estar na versão em inglês, tá? Então, o exemplo que a gente vai fazer é esse exemplo 1 aqui. Então, aqui está todos os passos para desenvolver o tutorial desse exemplo 1. E essa é a primeira forma de você ter acesso ao tutorial do programa. A segunda forma, eu vou mostrar aqui para vocês, você vai na pasta de instalação, né, que contém o arquivo de instalação do programa. Então, eu tenho aqui o RAM Elements. Então, eu vou dar 2 cliques aqui nesse ícone, no qual eu apertei para instalar. Então, ele vai simplesmente pedir aqui os passos, você vai dar o OK. Feito isso, galera, vai aparecer essa janela aqui, aí você aperta em não, tá? E logo em seguida vai abrir novamente a janela, onde você vai ter as opções de instalar o programa ou de ver os tutoriais. Aqui eu indico vocês fazerem dessa forma, porque aqui eu consigo selecionar o idioma. Então, eu quero em espanhol, então eu vou ver os tutoriais em espanhol. Então, o exemplo que a gente vai fazer é esse primeiro aqui, RAM Elements. E aí ele vai abrir, né, no seu leitor de PDF o tutorial totalmente na linguagem que você selecionou, né? No caso aqui a gente selecionou espanhol, então aqui o nosso tutorial está todo em espanhol, tudo bem? Então, pessoal, a gente já viu como ter acesso ao tutorial do programa. Eu recomendo vocês instalarem a versão em inglês do software, tá? Porque é a que eu vou usar aqui, tá? A minha versão aqui está instalada em inglês, então vai facilitar um pouco aí na compreensão das nossas videoaulas, tudo bem? Vamos partir logo aqui para os finalmente, né? Então, vou abrir aqui o RAM. Então, estamos com o RAM aqui aberto. Ele sempre abre essa janela aqui, a não ser que você configure para ele não fazer isso. Então, fechei aqui essa janela. Outra coisa que eu quero que vocês configurem, se não veio dessa forma, né, da instalação de vocês não ficou a interface dessa forma aqui, com essa janela e essa, eu peço que vocês configurem também. Nós vamos precisar dessa janela e dessa, tá? Como é que a gente faz para visualizar ou não essa aba aqui, tá? Então, você vai clicar aqui, ó, e ela vai aparecer e desaparecer, tá? E para aparecer essa janela aqui de mensagem, que vai mostrar, na verdade, erros que aconteceram no processamento, mensagens do processamento, tá? Então você vem aqui em Process e vai clicar em Information Painel, tá? Painel de informação, acho que é isso, né? A tradução. Então, eu quero que você deixe habilitado o painel de informação, tudo bem? No tutorial, a primeira coisa que ele pede para você fazer é para criar um novo projeto, tá? Então, a gente já vai fazer isso, novo projeto, e configurar as unidades do programa, tudo bem? Então, para configurar as unidades do programa, a gente vem aqui em Units Configuration, tá? Então, a gente vai clicar aqui e ele pede para você selecionar o sistema métrico. Então, você vai dar um clique aqui em métrico, tudo bem? E selecionar o OK aqui. Pronto, a gente já configurou as unidades conforme ele pediu no tutorial. No segundo passo do nosso tutorial, ele manda a gente lançar alguns pontos por coordenadas, tá? Então, você vai clicar para lançar essas coordenadas, a gente vai clicar aqui. Se você não tiver com a aba
nós selecionados, então você vai clicar aqui em nós, aí vai aparecer basicamente essa planilha aqui, tá? E aqui você vai inserir os valores que ele está pedindo lá no tutorial, tudo bem? Então eu vou inserir aqui 2 valores e o restante eu vou passar aqui, né, que é para a gente não levar muito tempo aqui no nosso tutorial, tá? Então, eu digitei 0 aqui, apertei Tab e automaticamente ele coloca 0 em todas as coordenadas e já me lança aqui o meu primeiro ponto, que é o ponto 0 em x, 0 em y, 0 em z, tá? O segundo ponto vai ser o 8, tá? E vou apertar Tab e ele vai me colocar 0 e 0 automaticamente, tá? Então, você vai fazendo isso, tá? O terceiro ponto é o 0, vou apertar Tab, vou colocar aqui 4 e aqui vai continuar 0. E aí, dessa forma, você vai conseguir lançar aqui, né, os nossos pontos aí que ele está pedindo no tutorial, tudo bem? Então, pessoal, esses são os pontos aqui que você vai ter que colocar aqui no seu programa, tá? Então, essas coordenadas aqui de cada ponto, né, a gente já tem aqui. Uma coisa interessante de se falar sobre o RAM Elements a gente tem o costume de tratar o eixo Z, né, como o eixo onde a gente vai colocar as alturas. No RAM, isso aqui é feito no eixo Y, tá? Então, a altura, né, a altura de alguma coisa, você vai sempre colocar, você vai sempre interpretar como sendo o eixo Y, né? Até no próprio AutoCAD, né, a gente vê que ele considera o eixo das alturas o próprio eixo Z, tá? Então, aqui no RAM, repetindo, o eixo das alturas, né, é o eixo Y, tudo bem? Então, pessoal, a gente já tem os nossos pontos aqui lançados, tá? Agora, a gente vai aprender a fazer isso de outra maneira, tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui de forma mais otimizada, sem que eu precise lançar, por exemplo, esses outros pontos aqui, tá? Eu sei que esse aqui é o meu ponto 0, 0, tá? Então, eu sei que o eixo x, y e z começa aqui no 0, 0. O que é que eu posso fazer? Eu vou apagar aqui esse nosso ponto, né? Eu sei que a coordenada no eixo x aqui é 8, tá? Nesse ponto aqui, eu tenho coordenada 8 em x, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou ensinar logo a vocês a copiar alguns pontos, tá? Eu quero copiar esses pontos aqui para cá, como se fosse mais ou menos o espelhar no AutoCAD, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em Home, vou colocar aqui copiar. Vai aparecer essa pequena janela aqui. E aí, eu vou colocar aqui quantas cópias eu quero fazer desses pontos, tá? Eu quero fazer apenas uma cópia e qual o deslocamento, tá? Em cada eixo aqui. Eu só quero deslocar em X. Quanto eu quero deslocar em X? 8 metros. Então, eu coloco 8 aqui e dou OK. Pronto. A gente tem novamente as mesmas coordenadas que a gente havia acabado de lançar, tá? Então, seria necessário, portanto, lançar apenas 4 pontos, o restante eu iria copiar, tá? Tudo bem? Então, a gente já aprendeu como é que faz o processo de copiar aqui no RAM Elements. Pessoal, no terceiro passo aqui do nosso tutorial, ele manda a gente criar os membros, tá? O que é os membros? Seria ligar esses pontos, tudo bem? Então, ele diz o seguinte, que para você criar os membros, é muito importante você selecionar de forma sequencial esses pontos, tá? Então, eu vou selecionar nessa ordem, tudo bem? Então, com a tecla Shift selecionada, eu clico no segundo, no terceiro, no quarto ponto, no quinto, no sexto e no sétimo ponto. Então, cliquei no sétimo ponto, vou selecionar aqui a guia membros e vai aparecer conectar nós aqui. Então, eu vou clicar aqui em conectar nós e ele vai automaticamente ligar esses pontos para mim na mesma ordem na qual eu selecionei os pontos, tudo bem? Então, esse já é um adiantamento de uma coisa que costuma dar um certo problema no RAM, tá? Você tenta criar membros de forma aleatória, selecionando qualquer ponto, e o que o programa acaba entendendo é uma coisa diferente do que você realmente havia pretendido, tudo bem? Então, é muito importante selecionar os nós de forma sequencial. Outra forma que a gente tem de fazer esse passo do tutorial, pessoal, é utilizando
essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta aqui, ela cria membros paralelamente aos pontos que você selecionou, tá? Então, se a gente selecionar esses 4 pontos aqui, ele vai criar os membros dessa forma aqui, ó, aqui e aqui e aqui e aqui, tá? Paralelamente. Então, selecionei aqui, cliquei aqui, vejam como ele cria, né, esses membros paralelamente. Vou fazer a mesma coisa para esses 2 pontos aqui. E para esses aqui, eu tenho que fazer da mesma forma que ele falou lá no tutorial para a gente. Então, vou conectar eles através dessa outra opção aqui, tudo bem? Então, a gente acaba por fazer a mesma coisa, só que de forma mais otimizada, de forma mais rápida. Pessoal, no quarto passo do nosso tutorial, ele nos ensina a agrupar elementos, tá? A gente vai primeiro desenvolver esse processo que ele manda a gente fazer, depois a gente vai entender para que serve, né, a ferramenta de agrupar os elementos, tá? Então, o tutorial pede para a gente selecionar as 2 colunas, né? Acho que você já mais ou menos já entendeu que essa geometria aqui, nessa geometria aqui que a gente já lançou, esses 2 membros são as colunas. Então, ele pede para a gente selecionar as 2 colunas. Da mesma forma que eu falei para vocês com os pontos, você vai selecionar uma coluna, apertar, pressionar a tecla Shift e selecionar outra, tá? Então, selecionei as 2 colunas. Aí, a gente vai voltar aqui para essa guia aqui. Você pode fazer isso de 2 formas. Clicando aqui, tá? Se você clicar em membros, automaticamente ele volta para essa guia aqui. E aqui, ó, nessa opção aqui, ele manda a gente selecionar coluna, tá? Então, selecionei aqui coluna. Automaticamente, o que você percebe aqui é que ele inseriu uma descrição aqui, tá? Então, ele colocou coluna 1, coluna 1, tudo bem? Caso no seu programa não esteja aparecendo nessa descrição aqui na nossa área de trabalho, coluna 1 e coluna 1, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em View, tá? E aqui em Properties, você vai selecionar aqui em Descrição, Elementos, tá? Então, se eu desmarcar aqui e marcar, você vê que ela aparece e desaparece, tá? Então, deixa marcado aqui para aparecer a descrição dos elementos. Então, ele pede para a gente continuar nesse processo de inserir uma descrição nos membros. Ele pede agora para a gente selecionar aqui esses membros aqui de cima. Novamente aqui assinalar uma descrição. E a gente vai clicar aqui nessa primeira opção, que está aparecendo aqui bem 1, porque está em inglês, mas isso aqui seria a viga 1, tudo bem? Então, aqui nós temos a viga 1. Aqui também está inserido a nossa descrição. Posteriormente, ele nos pede para selecionar esses 2 nós aqui e criar um novo membro, ou seja, conectar esses nós. Então, aqui a gente finaliza o quarto passo do tutorial. Então, você deve estar se perguntando assim, Jeff, se eu quiser colocar um nome que eu quiser, né, nesses membros aí, eu poderia fazer? Isso aqui já são nomes, né, que já estão pré-configurados aqui no programa. Mas se você quiser colocar qualquer nome, isso é possível. Você vai selecionar, né, os membros que você quer colocar uma descrição e vai clicar aqui. Por exemplo, se eu quisesse colocar pilar, né, pilar 1. E se eu quiser que os 2 membros tenham a mesma descrição, então eu vou selecionar essa opção aqui, tá? E automaticamente ele vai copiar esse nome para os 2 membros selecionados. No caso aqui a gente selecionou 2, mas se tivesse vários membros aqui selecionados, ele também transformaria esse mesmo nome para todos os membros selecionados, tudo bem? No caso aqui, como a gente está fazendo o tutorial do programa, né, eu vou manter o mesmo nome, né, que o tutorial está mandando a gente deixar. Então, coluna 1, coluna 1. Vamos entender para que serve, né, a opção de você inserir a descrição, né, de agrupar esses membros. Essa opção ela facilita um trabalho posterior que você vai ter de selecionar membros que apresentam a mesma característica. Por exemplo, todas as colunas terão o mesmo perfil, mesmo material. Então, quando eu for inserir os dados nesses elementos, se eu não tivesse inserido
o agrupamento neles, eu teria que selecionar um por um, então ficaria um processo chato. Agora, quando você agrupa eles, você vai simplesmente selecionar um único membro, né, que possui agrupamento. Você vai clicar aqui, ó, nessa opção e ele vai selecionar para você todos os membros que possuem, né, a mesma descrição, né, a mesma descrição aqui que você colocou. Então, aí, quando você faz isso, você pode inserir materiais, inserir perfis no mesmo grupo aí que você está definindo, tudo bem? E uma coisinha aqui que eu esqueci de falar é que ele nos pede também para inserir a descrição coluna 2 aqui nesse membro, tá? Então, a gente vai colocar, coluna não, perdão, viga 2. Então, a gente vai colocar e automaticamente ele já coloca o número 2. O fato de nós termos dado nomes diferentes, olha, aqui eu tenho viga 1, viga 2. Isso faz com que quando eu clico nesse botão aqui, ó, que é para selecionar todos os elementos que possuem a mesma descrição, ele já vai, como se esses elementos fossem diferentes. Então, o fato do 1 já traz essa diferença. Então, se eu clico aqui, ó, você percebe que esse elemento já não é selecionado, tá? O sexto passo do nosso tutorial nos manda, ele fala para a gente segmentar alguns membros aqui, né, desse nosso pequeno pórtico. Então, ele pede para nós selecionarmos, né, esses elementos aqui, viga 1, né, e segmentá-los. Como é que a gente faz para segmentar, ou seja, para a gente dividir? Então, você seleciona aqui segmentação, clica na primeira opção, e aqui, nesses membros, a gente vai colocar o número 3, tá? Então, ele vai dividir cada membro em 3 partes. Então, eu tenho um membro aqui, então eu vou ter 6 partes no total, tá? Então, aqui ele já fez a segmentação para mim. Da mesma forma, ele pede para selecionar esse membro aqui de baixo, novamente segmentar, só que dessa vez a gente vai colocar 6, tá? Então, aqui você vê que ele já segmentou esses membros para a gente. Outra coisa que vocês podem perceber aí, nesse passo que a gente acabou de fazer, é que embora nós tenhamos segmentado os elementos, eles continuam com a mesma descrição que a gente colocou, tá? A descrição original. No sexto passo do nosso tutorial, ele manda a gente criar membros verticais, né? Ligando esses pontos aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Então, como é que ele faz isso? Ele manda nós selecionarmos esses pontos aqui e simplesmente clicar aqui nessa ferramenta aqui, ó, e apertar no sentido Y positivo. Então, eu clico aqui no sentido Y positivo, ele automaticamente liga esses pontos para mim e cria esses membros aqui, tá? Eu acredito que você entendeu, né? Mesmo assim eu vou explicar, né? Pode ser que tenha alguém aí que não tenha entendido esse passo, né? Essa opção aqui, ela vai ligar pontos que estão na mesma coordenada aqui que eu estou informando para o programa, tá? Então, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, a coordenada das alturas aqui no RAM é o Y. E como eu quero ligar esses pontos aqui de baixo aos pontos aqui de cima, então eu teria que selecionar o Y, eixo Y positivo, tá? Ao contrário, se esses pontos estivessem aqui embaixo, esses aqui de cima estivessem aqui embaixo, e eu tivesse selecionado novamente esses pontos aqui, então eu teria que marcar menos Y, né? Com analogia, você compreende, né, o restante das opções que eu tenho aqui, né? Para cada ponto aqui cada opção dessa aqui que você marcar, ele vai criar nós, né, que estejam colineares, né, isto é, que estejam alinhados na direção que você está clicando aqui. O sétimo passo, pessoal, ele nos fala a respeito das criações dos membros diagonais, tá? Então, aqui a gente vai ter os membros diagonais da nossa treliça. Para a gente fazer isso, ele pede para a gente selecionar esses pontos aqui sequencialmente, né? Então, cliquei no primeiro ponto, apertei e segurei Shift, cliquei no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Se você tiver selecionado sem querer um membro, você
com a tecla continua pressionando e aperta de novo nela, tá? Então você vai desmarcar novamente. Selecionado esses pontos aqui, né, nessa ordem que eu falei, você vai aqui na opção em conectar esses pontos alternadamente, tá? Então eu clico aqui, automaticamente ele cria para mim esses membros diagonais, tá? Da mesma forma, você vai criar os membros diagonais do nosso lado direito aqui. Então a gente vai selecionar esses pontos aqui, nessa ordem aqui que eu estou selecionando, tá? Então, cliquei aqui nesses pontos, vou desmarcar esse aqui e vou novamente clicar aqui em conectar pontos alternadamente. Então, a gente criou aqui basicamente o esqueleto da nossa treliça. Agora que você já conhece algumas ferramentas aqui do nosso programa, de que outra forma a gente poderia estar criando esses membros aqui, tá? Então, a gente poderia também criar eles da seguinte forma, eu poderia selecionar aqui, tá? Esses pontos que eu tive que selecionar para gerar os membros diagonais e automaticamente clicar aqui em conectar nós e ele vai fazer, né, o mesmo desenho que ele acabou de fazer para a gente, tá? Lembrando que o intuito do tutorial é mostrar todas as ferramentas, né, do programa. Então, de alguma forma, ele tem que ensinar você a usar, né, todos esses ícones que está sendo mostrado aqui na nossa janela. No oitavo passo, né, ele pede para a gente inserir, né, agrupar esses membros que a gente acabou de criar. Então, como esses membros são os únicos elementos, né, esse, são os únicos elementos que não possuem ainda uma descrição, eu posso simplesmente selecionar um, clicar aqui em grupo, que ele já seleciona todos os membros que não estão nomeados, né? Então, o grupo que não está nomeado. Com todos esses membros aqui não nomeados selecionados, a gente vai, né? Ele pede para a gente colocar o seguinte nome, né? Diag 1. E aí, após eu ter nomeado o primeiro, eu venho novamente aqui e seleciono esse ícone aqui. Então, automaticamente, todos esses membros aí estão agora com o nome de AG1. Finalizado essa etapa, no passo de número 9, ele pede para a gente copiar a estrutura, tá? Então, ele pede para a gente selecionar todas as estruturas e para isso eu posso simplesmente abrir, né, um retângulo aqui que envolva toda a estrutura ou simplesmente clicar aqui nesse ícone, tá? Então, eu tenho toda a estrutura não marcada, clico aqui e ele seleciona toda a estrutura para mim. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Novamente, eu vou copiar. Então, eu clico em copiar, aí ele nos pede para criar duas cópias, né, dessa mesma estrutura, espaçadas a cada 6 metros. Então, feito isso, eu tenho aqui mais ou menos já, né, eu consigo já meio que compreender o que é que a gente está desenvolvendo nesse tutorial. E eu também finalizo a nossa videoaula por aqui. Desde já eu peço que você deixe seu like aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. E um abraço, fiquem com Deus.